Boa noite, aula 15, distribuição normal. Essa é a primeira aula de uma distribuição de suma importância em probabilidade. Na verdade, ela tem uma importância muito grande em toda a ideia de conjunto da estatística, desde o início dos primórdios até a estatística não paramétrica. Mas isso é assunto para outras histórias. A ideia aqui é a seguinte: um cidadão chamado Gauss, que eu acho que vocês já podem ter ouvido falar nele, seja em outra situação, talvez na matemática, talvez na física, mas nunca na estatística. Mas esse rapaz, ele foi quem descobriu essa distribuição, e essa é a distribuição mais importante da teoria de probabilidade estatística. Então, esse Gauss, né, já viu que o cara não era, não tinha pouco conhecimento. E aí, essa distribuição normal, e em alguns livros, também é conhecida como distribuição gaussiana, por esse motivo. Bom, existem várias características que essa distribuição traz, e essas características são justamente as que a tornam uma distribuição normal. Vamos fazer apenas um resumo, né, uma recapitulação. Vamos voltar atrás no que a gente já viu sobre as distribuições. A gente já viu que quando tem uma variável discreta, você tem uma função de probabilidade. Na variável contínua, uma função de densidade. Na variável discreta ou na contínua, você tem esperança e variância. Então, sempre que você tiver uma distribuição de probabilidade, necessariamente você vai ter uma função que vai reger todas as possibilidades que você pode encontrar. No caso da variável contínua, é a função de densidade. Então, a distribuição normal, ela tem uma função de densidade. Assim como também tem a média e a variância, que é a esperança e a variância. Eu poderia dizer que a gente costuma colocar sempre um formato, né, que é a variável x, segue uma distribuição, aí tem esse tiozinho deitado, certo? A distribuição normal, você aparece com um n, certo? E eu tenho dois parâmetros. Os parâmetros são mi e sigma 2. O mi é exatamente a esperança, ou seja, é a média. E a variância é exatamente o sigma 2. A notação universal de média e de variância é a notação da distribuição normal. Então, a variável aleatória x tem distribuição normal com média mi e variância sigma 2. São os dois parâmetros, tudo que eu preciso. E ela tem uma função de densidade. Qual é a função de densidade da variável com distribuição normal? Bom, é o que a gente vai ver aqui, né? A função de densidade de probabilidade da distribuição normal é dada por essa expressão aqui. F de x igual a 1 sobre raiz de 2π sigma 2, exponencial de menos x menos mi ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Com x variando de menos infinito a mais infinito. É uma função bem complexa, né? De tal forma que, como é que eu faço para calcular uma probabilidade qualquer de uma distribuição normal? Eu deveria calcular a integral dentro do intervalo que eu estou interessado dessa função aqui. Mas calcular a integral dessa função nem sempre é uma coisa tão simples. E aí existem outros recursos que a gente pode fazer para encontrar essas probabilidades. E é o que a gente vai aprender hoje. Antes de mais nada, essa função de densidade, né, ela tem diversas características, e essas características é o que tornam essa distribuição a distribuição normal. Tá certo? O gráfico dessa distribuição, se é que eu consigo desenhar aqui Jamboard, né, é esse formato daqui, ó. Essa coisa daqui.
É muito comum você ver livros de probabilidade. Eu estou procurando um livro aqui. Deixa eu ver se eu acho um livro de estatística aqui do lado. Não, estou no quarto do meu filho, não tem livro de estatística, pelo menos disponível, né? Lá no meu escritório está cheio. Mas é o formato de um sino. Tenta imaginar o formato de um sino. Eu posso imaginar outros bichos, né? Quem leu ou quem assistiu O Pequeno Príncipe deve ter lembrado de uma figura parecida com essa no Pequeno Príncipe, ao qual se confundia com o chapéu. Acho que na verdade poderia ser uma cobra engolindo o elefante. Então eu acrescento que também pode ser a curva da função de densidade da distribuição normal. Bom, quais são as características dessa função? As características dela estão aqui. Se esse zoom está suficiente, mas primeiro é que ela é simétrica em torno da média, x igual a μ. Então, se ela é simétrica em torno de x igual a μ, significa que esse ponto aqui, certo? É exatamente o ponto x igual a μ. Vou colocar aqui o grego normal. X igual a μ. Ela é simétrica em torno desse ponto. Ou seja, o que é para a direita é igual ao que é para a esquerda. A gente já viu, né, que em qualquer em qualquer distribuição de probabilidade, no caso das variáveis contínuas, a área total abaixo da curva é sempre igual a 1. Se a área total embaixo da curva é igual a 1, e há essa simetria aqui, isso aqui é o eixo de simetria, significa que essa área de cá é igual a essa de cá. Em outras palavras, cada área daqui vale meio. Aqui tem uma área que vale meio, aqui tem outra área que vale meio. Então, essas duas áreas aqui são idênticas, são iguais e são iguais a 0,5, para que a área total seja igual a 1. Essa informação vai ser importante depois, quando a gente for precisar trabalhar com a tabela, com os dados, com cálculos de probabilidade. Porque calcular a probabilidade é calcular a área abaixo da curva. O gráfico tem um formato de sino, né? A gente já viu isso nesse desenho. Está um pouco mal feito, mas é isso. É o que temos. A f de x tende a zero quando x tende para mais ou menos infinito. Né? Eu posso falar em formato de limite. Limite de f de x quando x tende para mais ou menos infinito é igual a zero. É isso aqui, ó. Para cá, x vai para mais infinito. Para cá, x vai para menos infinito. E a curva, que é o f de x, ela se aproxima exatamente do eixo x, que é justamente a função y igual a zero. O ponto x igual a μ é o ponto de máximo. E ele assume esse ponto aqui, ó, f de x igual a 1 sobre 2π sigma 2. Por quê? Quando x é igual a μ, eu substituo daqui na fórmula, eu fico com x menos μ, μ menos μ, que vai dar zero. E aí eu vou ficar com exponencial de zero. Exponencial de zero é um valor elevado a zero, que é igual a 1. Então vai ficar 1, vou ficar só com essa parte daqui. Então é por isso que o ponto de máximo ele acontece quando x é igual a μ, e ele é exatamente esse valor aqui. Olha ele aqui, é exatamente o ponto de máximo do sino, aqui em cima. Quando x é igual a μ, o f assume o ponto máximo aqui em cima. Os pontos x igual a μ menos sigma e μ mais sigma são pontos de inflexão. O que é um ponto de inflexão? O ponto de inflexão, deixa eu fazer aqui o ponto, tá? μ mais sigma. Média mais desvio padrão, né? A gente sabe que sigma é desvio padrão. E aqui é o ponto I menos sigma. É simétrico, isso aqui tem uma simetria também. Tá? Esse ponto é espelhado com esse. Tá? Tem a mesma altura, tá? O desenho que não ajuda. Mas o que significa isso? Se aqui o centro é μ, significa que eu desloquei sigma para cá e sigma para cá. Então eu tenho média mais ou menos de desvio padrão. Isso aqui é um intervalozinho que eu posso dizer, um intervalo, tá?
Se eu considero que a minha média é o meu valor de referência, o meu desvio padrão, o meu elemento de erro, então eu estou fazendo o meu valor padrão, tá certo? Mais ou menos o erro, que no caso seria o desvio padrão. Tá, mas ponto de inflexão, esses dois pontos aqui são pontos de inflexão. Ponto de inflexão é quando a curva muda de sentido. Aqui ela está com a concavidade voltada para baixo, e a partir daqui ela faz com a concavidade voltada para cima, e aqui também. Então, esses dois pontos são pontos de inflexão da curva, da minha função. E aqui está a ilustração bonitinha, feita por um programa que sabe desenhar muito melhor do que eu. Ponto de máximo, pontos de inflexão, ponto mi mais sigma, min sigma, e a curva como ela deveria realmente ser, né? Aqui, ó. A tendência aqui é ser uma reta paralela ao eixo x, na verdade, no eixo x, que é exatamente quando f tende a zero e x tende a mais ou menos infinito. Então tá. Já conhecem nossas figurinhas. Agora que vocês conhecem a função, conhecem o gráfico, né? A esperança e a variância, que eu já falei, né? Consequentemente, o desvio padrão é a sigma, que é a raiz quadrada da variância. Vamos conhecer uma nova distribuição, tá certo? A função de distribuição acumulada ela não é tão usada para o nosso objetivo, tá? Vou deixar passar. Mas vamos conhecer uma nova distribuição normal, né? Que já conhecemos a distribuição normal, com média μ e variância sigma 2, tá? Agora vamos conhecer a distribuição normal padrão. Olha que legal. Distribuição normal padrão. Quando a gente pensa em padronizar, é exatamente tornar padrão. E ela é padrão quando ela está nesse formato que vocês vão conhecer agora. Tá certo? Bom, quem seria uma variável aleatória com distribuição normal padrão? Eu diria que a variável z, se ela for escrita, se ela for uma função da variável aleatória x que tem distribuição normal padrão, certo? Dessa forma aqui, ó. X é a minha variável aleatória, que tem média x, dividido por sigma, que é o desvio padrão da minha variável x. Então, o que, é que eu estou fazendo? Estou pegando um valor, estou subtraindo sua média e seu desvio padrão. Isso a gente fez lá em estatística descritiva, que a gente chamava de scores padronizados. E é isso que acontece com a variável aleatória, que vai ter uma distribuição normal padrão. Ela vai ser padrão justamente porque eu estou fazendo o processo de padronização. E o processo de padronização de um score, ou de uma variável, é você subtrair a média e dividir pelo desvio padrão. Tá, beleza. Então, essa variável aqui, certo? Tem uma distribuição que eu chamo normal padrão. Tá? E quem é a média? A média é a esperança de Z e a variância de Z. E quem serão esses valores? Esperança de Z e variância de Z, para eu dizer quem é a média e a variância da distribuição normal padrão. Vamos ver quem é a esperança de Z. A gente já conhece as propriedades da esperança. Quem é a esperança de Z? A esperança de Z é a esperança de quem? Essa função aqui, né? Oh, meu Deus. A x menos i é a esperança disso daqui. 1 sobre sigma é constante. Sai do cálculo da esperança. Então, fico com esperança dessa diferença aqui. Só que a gente sabe que a esperança da diferença é a diferença das esperanças.
né? Que é a mesma coisa, a esperança da soma é a soma das esperanças. Então, isso aqui é a esperança de x menos esperança de mi. Ou esperança de x mais esperança menos mi, tanto faz. Tá? Mas isso aqui é o processo de calcular a esperança de z. Ora, ora, ora. Né? Deixa eu colocar 1 sobre sigma. Esperança de x tá aqui, ó. É mi. Então aqui vem mi. Esperança de mi. Mi é constante. Primeira propriedade da esperança. A esperança de uma constante é a constante. É a média de um valor só, que é o próprio valor. Então a esperança de mi é o próprio mi. Então aqui também é mi. Ora, 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 o que temos? Qualquer valor que você subtrai ele mesmo vai dar zero. Então isso aqui é zero, independente de quem seja 1 sobre mi. Então a esperança de z é zero. Então aqui eu posso substituir o zero. Então z tem distribuição normal padrão, tá certo? E a minha notação vai ser normal com média zero, né? Esperança de z igual a zero. E quem é a variância de z? Novamente vamos pensar em trabalhar as propriedades da variância, né? Vamos lá. Variância de z. A variância de z é a variância disso tudo aí. X menos mi sobre sigma. Agora, a constante, né, 1 sobre sigma, que é a constante que você pode tirar daqui de dentro, na variância ela sai ao quadrado. Então, 1 sobre sigma ao quadrado, tudo isso ao quadrado, é 1 sobre sigma ao quadrado. Ok. E eu vou ter variância de x menos mi, né? Que é variância de x menos variância de mi. Que vai ser igual, vamos lá, 1 sobre sigma 2. Quem é a variância de x? Sigma 2. Beleza. Então, vem aqui. Menos variância de mi. Primeira propriedade da variância. Mi é constante. Constante não varia. Se não varia, tem variância zero. Então, variância da constante é zero. Isso aí, inclusive, tem como provar. Né? Mas o mais interessante aqui é que, na verdade, a gente está trabalhando com a variância de uma soma ou subtração de uma variável com a constante. O resultado disso vai ser sempre a variância da variável, que é isso aqui, sigma ao quadrado menos zero. Então, na verdade, isso aqui é igual a sigma 2 sobre sigma 2, que todo mundo sabe é igual a 1. Então, a variância de z é igual a 1. Então, eu substituo aqui a minha variância de z por 1. Então, essa aqui é a minha anotação da distribuição normal padrão. Z, escrito dessa forma, onde x é isso aqui, tem distribuição normal com média zero e variância 1. Então, z é uma variável aleatória com distribuição normal padrão. É uma função de densidade de z, ela vai ser dada por essa daqui. 1 sobre raiz de 2π exponencial de menos 1 meio de z ao quadrado. Tá? Porque simplesmente eu estou substituindo z por x menos mi sobre sigma. E quando você vem aqui para essa função, aqui, ó,
Você pode reorganizar isso aqui, que você vai aparecer, ó, x menos μ ao quadrado, sigma ao quadrado. Então, menos o meio fica aqui, x menos μ sobre sigma, tudo isso ao quadrado. Só que x menos μ sobre sigma é z. Então, você só substitui o x menos μ sobre sigma por z e fica com z ao quadrado. Essa é a minha função de densidade. Tá? Média zero, variância 1. Perfeito. Agora sim. Com essa função, é mais fácil você calcular as integrais e calcular as probabilidades. Mas toda vez que eu pedir para você calcular alguma probabilidade que envolva distribuição normal padrão, é melhor que você não precise calcular novamente essas probabilidades, porque você vai ter pequenas diferenças, mudanças na casa dos decimais. Então, para isso, existe a tabela normal padrão. O que é uma tabela normal padrão? A tabela normal padrão vai ser o nosso braço direito sempre que a gente for trabalhar com a distribuição normal. Sempre que houver alguma coisa que você precise trabalhar a distribuição normal, é necessário que essa tabela esteja em suas mãos. Por isso que lá na disciplina, tá? Lá na página do SEAD, ela está disponível aqui, ó. Semana 11, tabela normal. Tá? E é justamente essa tabela que a gente vai pegar agora. Ela é exatamente essa tabela aqui. Tá? Você vai abrir lá, vai achar essa tabela. E vamos ver o que significa cada um desses valores aqui. Tá? São vários valores aqui que você tem. Vamos ver tudo que está aqui para a gente conhecer, começar a conhecer e trabalhar com essa tabela. A gente vai ver como é que funciona o trabalho com ela. Primeiramente, está aqui a tabela normal, distribuição normal padrão, SZ, tá vendo? Média 0, variância 1. É exatamente o que eu fiz aqui. Z, com distribuição normal, média 0 e variância 1. No corpo da tabela está dizendo que eu estou calculando a probabilidade de Z estar entre 0 e um determinado ponto ZC. Ou seja, o que tem aqui, todos esses valores aqui, são cálculos de probabilidade. E lembre-se, probabilidade é área abaixo da curva. Quando eu digo que eu estou calculando a probabilidade de Z estar entre 0 e ZC, significa que, eu vou tentar desenhar aqui pequenininho, eu estou calculando essa área daqui, ó. 0, isso aqui é um 0. Isso aqui é um ZC. E isso aqui é a área achurada. Então, calcular essa probabilidade que está ali na tabela, tá? Probabilidade de Z, variável aleatória Z, que tem distribuição normal padrão, está entre 0 e ZC, é justamente isso aqui. 0, ZC, né? Isso aqui é a função de densidade da distribuição normal padrão, então ela é centrada no 0, né? Ao passo que a outra é centrada na média. Essas características elas estão lá na apostila também, mas calcular essa probabilidade é calcular essa área daqui. Voltando para a apostila, né, eu tenho essas características aqui. Cadê? Não tem mostrando. Tá, mas tem os exemplos. Então, vamos partir para os exemplos, que o exemplo é que vai nos ajudar a perceber isso. O primeiro exemplo é: calcule a probabilidade de Z estar entre 0 e 1,22. Então, aquele ZC da tabela agora é 1,22. Esse ZC. E como é que eu encontro ele aqui? Olha o ZC aqui, olha ele aqui. ZC. Aqui está dizendo o seguinte, ó, parte inteira, primeira casa decimal. Parte inteira, segunda casa decimal. Então, quando eu cruzar a parte inteira de meu interesse com a primeira decimal e a segunda decimal de meu interesse, eu já encontrei o valor dessa probabilidade. O exemplo,
Cadê o exemplo? O exemplo pergunta qual é a probabilidade de Z estar entre 0 e 1,22. Então, como ela já começa do zero, eu só preciso saber quem é o ZC. E o ZC é 1,22. Então, na primeira parte aqui, ó, a primeira coluna, eu procuro 1,2, que é a parte inteira, mais a primeira decimal. E aqui na primeira linha, eu procuro a segunda decimal, que também é 2, já que é 1,22. E vou cruzar. Quando eu cruzo 1,2 com 0,02, eu tenho esse valor, 0,38877. E vai ser exatamente essa a resposta. A probabilidade de Z estar entre 0 e 1,22 é 0,38877. Isso aqui é a probabilidade de uma variável aleatória com distribuição normal padrão, que é o Z. Certo? 0,38877. A figura é essa daqui. Essa área, tá vendo? Que foi calculada, essa região aqui, ó, de 0 a 1,22. Tá? Um pouquinho depois do 1. Você vai aproximar aqui a imagem. Dá para perceber que está um pouquinho depois do 1, 1,22. Tá? E também, claro, casa inteira é primeira decimal, segunda decimal, como procurar lá na tabela. Vamos ver um segundo exemplo. A partir de agora, eu vou tentar colocar os desenhos para você seguir pelo desenho e a lógica que tem por trás. Né? A probabilidade de Z está entre 1 e 2. A probabilidade de Z está entre 1 e 2, eu vou fazer um novo Jamboard aqui. Certo? O que está acontecendo aqui agora é isso aqui, ó. 0. Opa, arrasta para cá, não. 0, 0 é 0. Aqui é 1, mais ou menos aqui. E 2, mais ou menos aqui. Agora eu estou interessado em calcular essa região aqui, ó. O que é que eu sei? Eu sei o seguinte. Eu sei que a tabela, ela calcula essa probabilidade de 0 a 1, também calcula essa probabilidade de 0 a 2. Não é? É assim que está lá na tabela. A tabela está lá, ó. Calcula a probabilidade de 0 até um determinado valor. Tá certo? Só isso. Então, o que é que eu posso fazer quando eu me deparo com essa situação? Que eu quero de 1 a 2 e não de 0 a 1 nem de 0 a 2. Ora, eu uso o que eu conheço. Eu conheço de 0 a 1 e conheço de 0 a 2. E como eu estou trabalhando com área, eu percebo que a área de 0 a 2 é isso tudo aqui. A área de 0 a 1 é isso aqui. Se eu pela área de 0 a 1, eu obtenho a área que eu quero. Então, tudo que eu preciso é fazer essa substituição. Tem um detalhe que eu não falei, que eu vou falar a partir de agora. Tá? Vamos começar a chamar essa probabilidade de 0, Z está entre 0 e um determinado valor, tá? Eu vou colocar aqui ZC. Chamar isso aqui o valor tabelado desse valor de referência, que é, no caso aqui, o ZC. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que quando a gente calculou Moisés, seu áudio está falhando. a
probabilidade. Tá. 2. Tá. Oi? José, Caiu? Não caiu? seu áudio está falhando desde do momento que você começou a falar sobre... Oi? Você está congelado agora. Tá cortando para mim. Eu tô cortando. Vocês. Oi? Oi, o áudio continua falhando. A minha internet caiu. Acho que eu voltei ou voltei? Agora voltou. Eu Agora, estou se aqui, vocês puder estão me voltar vendo? um pouquinho da explicação, eu agradeço. Isso, agora eu quero saber que ponto que eu caí, porque eu não. Desce um pouquinho a sua Foi que eu falei imagem por aí. último. Tá? Era igual o valor tabelado até o zero. Separou. Depois disso, cortou tudo. Desculpa, Matheus, não entendi. Oi? Eu separei uma parte que era igual o valor tabelado até zero, e descia até zero. Ah, tá, isso. Então não perdeu muita coisa, não. Tá. É aqui. Espera aí. Volta, isso. Aqui, quando eu falei que quando a gente calcula uma probabilidade nessa região aqui, tá? E na tabela ela fala que calcula sempre probabilidade de zero a um determinado valor, então essa probabilidade aqui de Z está entre zero e um determinado valor é o que a gente chama de valor tabelado ZC. Então eu fui para o exemplo. Naquele primeiro exemplo, foi para calcular a probabilidade de Z em 1,22. Então eu estava calculando o valor tabelado de 1,22. Tanto é que eu vou direto na tabela, procuro o 1,22, né? Faço esse cruzamento aqui e encontro 0,38877. Esse é o valor tabelado de 1,22, que é a probabilidade de Z estar entre 0 e 1,22. Agora vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, cadê? Pede-se, calcula a probabilidade de Z estar entre 1 e 2. Aí eu usei o recurso do Jamboard para dizer que 1 e 2 estão aqui, né? 0, 1, 2. Mas os valores que eu encontro na tabela, os valores tabelados, são a partir de 0. Eu conheço de 0 a 1, que é o valor tabelado de 1. Conheço de 0 a 2, que é o valor tabelado de 2. Como são áreas, né? Eu sei que o valor tabelado de 2 é essa área daqui, grandona, de 0 a 2. O valor tabelado de 1 é essa outra área. Quando eu subtraio a área grande dessa área pequena, a área que sobra é justamente a que eu quero, essa daqui. Então, o meu interesse é encontrar o valor tabelado de 2 e subtrair do valor tabelado de 1. Essa aqui é a ideia. Então, nesse segundo exemplo, quando eu quero a probabilidade de 1 C está entre 1 e 2, na verdade, eu posso resolver isso calculando o valor tabelado de 2 e subtraindo do valor tabelado de 1. E quem é o valor tabelado de 2? Aí eu vou para a tabela. Eu procuro o 2, que não está fácil de achar aqui. Está aqui o 2. Como é só a parte inteira, né? Não tem parte decimal, então eu vou para a primeira coluna, que a primeira coluna tem decimal 0. Então,
2 na primeira coluna, 0,47725. Então, aqui, isso é 0,47725. 7 a mais aqui. E o valor tabelado de 1, novamente eu vou para a tabela. Novamente a primeira coluna, porque só uma parte inteira. E aqui o valor tabelado de 1, 0,34, 134. 0,34, 134. Aí é só fazer continha. Continha aí. Eu faço aqui no Excel mesmo. Vai dar 0,13591. Resposta do exemplo 2. Exemplo 2. 0,13591. Valor tabelado de 2 aqui, ó, menos o valor tabelado de 1. Certo? Aqui está o desenho, tá certo? Pintado aqui, achurado. Está aqui o formato da sugestão que foi colocada. Tá? Para mais um exemplo, 15.3. Depois disso eu vou melhorar esses exemplos. Deixa eu só colocar aqui um bichinho para carregar, porque senão daqui a pouco descarrega. Vamos lá. P de Z maior ou igual a 1. Agora eu estou interessado. Vocês depois vão ver que é sempre interessante fazer o desenho. Tá? Aqui é 0. E em algum momento aqui vai ser 1. E eu estou interessado em calcular a probabilidade de Z maior ou igual a 1. Ou seja, essa área daqui, ó, à direita do 1. Essa área daqui eu estou interessado. E agora? Bom, eu sei calcular de 0 a 1. Né? Esse pedaço daqui, essa área daqui, é o valor tabelado de 1. Isso aí eu sei calcular. Na verdade, eu sei encontrar lá na tabela. Mas eu quero essa daqui. Bom, uma coisa interessante, que é uma das primeiras propriedades, né, que é a função da média, que nós aqui é 0, e se ela é simétrica, é a área que é meio e a área que também é meio, tá certo? E por conta disso, a gente sabe que todo esse pedaço aqui vale 0,5. E a gente conhece esse pedacinho aqui. Se eu pego tudo e subtraio desse pedacinho, sobra-me exatamente esse pedaço, que é o que eu estou interessado. Então, calcular essa probabilidade que está sendo colocada aí. Quer dizer, lembrando que na variável contínua, eu dizer maior ou maior ou igual não faz diferença. Tá? Mas calcular isso daqui, né, como eu mostrei aqui no desenho, nessa imagem aqui, vai ser eu pegar tudo e subtrair desse pedacinho daqui, que eu já sei que é o valor tabelado de 1. Isso aqui é meio menos 0,434. E aí, 0,5 menos 0,34134. 0,15866. Essa é a probabilidade de Z, que é normal padrão, ser maior ou igual a 1, ou maior que 1. Como pede exercício exemplo 15.3. 15866. E aqui está a explicação
para o cálculo que foi utilizado. Vamos seguir. Esses exemplos são interessantes, porque ajuda a gente a pegar várias situações que podem ser utilizadas. São as diversas situações possíveis. Esse aqui, z menor que 1,5. Z menor que 1,5. Vamos desenhar. Aqui é o zero. Em algum lugar aqui é 1,5. E eu quero a probabilidade de z ser menor que 1,5, então eu estou interessado na área à esquerda. Opa. Essa área aqui é a esquerda. Ó. Tudo que está à esquerda, até menos infinito lá. Essa região aqui, ela representa exatamente o que está sendo pedido aqui. P de z menor ou menor ou igual a 1,5. Novamente, né, eu preciso usar os recursos que eu tenho, as abordagens que eu conheço. Esse pedaço daqui é o valor tabelado de 1,5. Eu sei calcular lá na tabela, calcular não, procurar, encontrar e colocar. Ok. Mas eu quero também esse pedaço daqui. Eu não quero só esse, eu quero isso tudo. Né? A gente já viu que pela simetria, a área abaixo da curva, né, de cada um dos dois lados é igual a 0,5. 0,5. Nossa, que zero horroroso. Agora parece uma xícara. Agora eu não sei mais o que parece. Vou colocar um círculo aqui. 0,5. Então, o que eu estou interessado agora é saber que o cálculo dessa área daqui vai ser 0,5 mais esse pedaço que é o valor tabelado de 1,5. Então, calcular a probabilidade de z menor ou igual que 1,5 vai ser meio mais o valor tabelado de 1,5. Isso é igual a meio mais. Qual é o valor tabelado de 1,5? Procuro aqui, ó. 1,5 só tem uma casa decimal. Então, ele está na primeira coluna. Então, ele é 0,43319. Essa conta eu não vou usar a calculadora. Olha como eu sou inteligente. 0,93319. Olha só, fiz uma conta sem usar a calculadora. Ok? 0,93319. E aqui está novamente a figurinha, etc. Tal. Tá, beleza. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Se eu pegasse essa continha aqui e dissesse, não, eu não quero mais PDZ menor que 1,5. Quero PDZ menor que menos 1,5. Como seria? Seria igual? Seria o quê? 0,5 mais tabelado de menos 1,5? Menos isso ali? Oi? Seria o tabelado 0,5 menos o Menos tabelado tabelado de 1,5. 1,5. Certo? Vamos confirmar se é isso mesmo? Bom, aqui a gente está fazendo uma dedução direta por conta do exemplo de cima. Coloquei o menos aqui, virou um menos aqui. Limpa frame. Desenha. Mal desenhado, mas desenha. Aqui é o zero, sempre. Agora, menos 1,5 para do lado de cá. Eita, lasqueira. E o que eu quero é essa região à esquerda, esse pedacinho aqui.
para nossa sorte, né, esse gráfico é simétrico. Então, tudo que acontece de um lado acontece do outro. Né? Então, a gente pode pensar da mesma forma como a gente pensou dois exemplos anteriores. Né? Ou seja, eu estou interessado no pedacinho aqui, era a mesma coisa que eu estava interessado no pedacinho aqui. Pela simetria, eu posso espelhar essa figura, e no que eu espelho, eu tenho que calcular essa probabilidade, é a mesma coisa de eu calcular essa probabilidade aqui, que é essa regiãozinha aqui. Então, por simetria, calcular aquele pedacinho ali, que é o que está sendo solicitado, é o mesmo que calcular esse pedacinho aqui. E a gente já sabe que calcular esse pedacinho aqui vai ser tudo isso aqui, que é meio, né? Menos esse valor aqui, que é o valor tabelado de 1,5. Ou seja, realmente bate com a ideia que foi pensada aqui. Mas não porque eu estou só colocando o mais e o menos, mas sim porque a gente entra nessa situação aqui. Então, esse pedaço é tudo isso menos esse, ou seja, meio menos o valor tabelado de 1,5. Tá? E aí, esse aqui seria o valor tabelado de 1,5, 0,43. Este 19. Essa conta já exige um pouco mais de capacidade que eu não tenho. 0,43319. 0,6681. 0,06681. Ok? Moisés, Diga lá. deixa eu te perguntar uma coisa. Se você pedisse o valor de 1,05, tá? Ou tabelado 1,05, a minha busca na tabela seria na parte de 0,01? 1,05. Então, 1 é a parte inteira, tá aqui. E a primeira decimal é 0, tá aqui, 1,0. 1,0. 1,05 quer dizer que a segunda decimal é 5. Então, ela está aqui, ó, nessa coluna. Então, eu vou procurar no 1,0, cruzar com a coluna 0,05. Ah, entendi. E esse é o valor. Né? 0,35314. Bom, eu acho o seguinte, a gente já fez aqui várias situações, né? Eu posso até colocar outras situações mais, né? Já estou colocando valores negativos, por exemplo, se eu estiver interessado em calcular a probabilidade de menos 0,5 até 2, por exemplo. Né? Estou calculando a probabilidade de dizer estar entre um valor negativo e um positivo. Agora eu estou numa situação diferente. Por isso que eu falo, é sempre interessante você desenhar a situação. Se você consegue desenhar a situação, você enxerga com mais facilidade. Essa figura aqui, nossa, ficou melhor que as outras. Bom, essa figura aqui, 0. Ela vai mostrar exatamente a área que eu estou interessado. Quando eu pergunto, Z está entre menos 0,5 e 2, significa que eu tenho um valor aqui, na parte negativa, né? Menos 0,5. E tem um valor ali na parte positiva, que é o 2. É essa área que eu estou interessado. Ó. A área entre esses dois valores. Só que eu estou com uma parte no lado negativo e outra parte no lado positivo. Mas, pela simetria, eu posso imaginar que essa área do lado negativo é a mesma que eu poderia calcular no lado positivo. Resumindo a história, eu quero essa região mais essa região. Essa região é o valor tabelado de 2 e essa região é o valor tabelado de meio. No final das contas, calcular isso aqui é só calcular os valores tabelados de meio mais o valor tabelado de 2.
para não perder o costume, 0,5, sem uma segunda casa decimal, então ela está aqui na primeira coluna. O valor tabelado de meio, 0,19146. Valor tabelado de 2, que já foi calculado, já foi usado aqui hoje, 0,47725. Essa soma aí, que eu jamais vou saber fazer sem usar um instrumento de calcular. 19,146. 47725. 0666871. E aí tem várias situações que você vai fazendo os exercícios, os exemplos, vai vendo as situações. Professor, Pode falar. esse 0,5 não seria o menos tab 0,5, não? Pelo gráfico simétrico? Só uma dúvida. Ah, tá. Não, pois é aí que não pode confundir, porque o que eu estou calculando são áreas. Tá? Então eu quero, quando eu coloco valor tabelado de 2, né? Valor tabelado de 2, eu estou calculando essa área daqui, de 0 a 2. Quando eu coloco o valor tabelado de meio, eu estou calculando essa área daqui. Como eu falei, por conta da simetria, né, você pode imaginar que isso daqui, vou desenhar aqui pequenininho, mal feito, cada vez mais mal feito, tá? Mas eu quero desenhar, eu quero representar a região que eu estou calculando. Tá? É isso aqui. Calcular isso daqui é a mesma coisa que calcular isso daqui. Lembra que a tabela não trabalha valores negativos, ela só trabalha valores positivos. Então, sempre que a gente vai achar um valor negativo, o que a gente tem que imaginar ou fazer é imaginar ele no lado positivo. Então, eu estou calculando, na verdade, eu estou calculando como se fosse essa área daqui. Então, quando eu calculo essa área menos meio, eu estou calculando essa área mais meio. Tá? É a mesma coisa, estou calculando essa, que é o mesmo valor dessa. E essa daqui a gente sabe que é o tab de 5. Então, eu só uso a subtração de um tab com outro quando eu tenho sobreposição de áreas. Aqui não tem uma área sobrepondo a outra. Tem uma área aqui do lado direito e tem outra área do lado esquerdo do zero. Eu quero saber essa área total. Eu vou somar as duas. É isso que eu estou fazendo. Tá? Mas essa do negativo, eu estou fazendo, imaginando ela no lado positivo. E o lado positivo é o valor tabelado. Então, foi isso que aconteceu. E essa é a nossa área. Então, a gente vai tendo vários exemplos aqui, que vão colocando várias situações, vários elementos, certo? Essa distribuição acumulada a gente não vai trabalhar. A gente não tem como verificar uma tabela de distribuição acumulada. Nós vamos trabalhar só com essa distribuição aqui. É uma tabela que só pega valores positivos. Ela começa do zero, tá vendo? Lá daquele eixo zero. Ela começa desse eixo zero aqui para a direita. E no máximo, ela vai até o 4. Ou 4,09. 4,09 é como se fosse um ponto aqui, mais ou menos aqui, assim, ó. 4,09. O que é que acontece com essa região? Ela está muito próxima do eixo X. Significa que essa área aqui, ela está muito próxima da área meio, da metade da área. É por isso que ela vem aqui, ó, 0,4999999, né? E a gente colocou aqui, deu um basta na tabela e falou que valores acima de 4,09, assuma que é igual a meio.
porque já está lá no finalzinho do rabinho da tabela e cada vez mais se aproxima do zero e cada vez mais conta menos área. Então, você já pode considerar a partir de 4 que essa probabilidade aqui vai ser igual a meio, que significa que você está usando toda a metade do seu lado positivo do gráfico. Os exemplos que eu queria estão lá na outra. Então, eu vou criar alguns exemplos para a gente trabalhar agora, uns 2 ou 3 exemplos, só para a gente começar a familiarizar do que a gente vai ver na próxima aula. Tá? O exemplo aqui é o seguinte. Seja x uma variável aleatória normalmente distribuída com média 5, variância 2. Determine a probabilidade de 6 x barra leque 6,5. Então, eu tenho esse probleminha que eu acabei de criar. Olha só, quero a probabilidade de x estar entre 6 e 6,5. Eu vim aqui na tabela, ela vai até 4. Né? 4,09. E ele fala que valor maior que isso é meio. Qual seria essa probabilidade aqui? Está acima de 4,09, tanto 6 quanto 6,5. Seria 1. Pois é, aí é que está. O que está acontecendo aqui é o seguinte. A variável que eu estou usando é x. E x é uma variável com distribuição normal, ok. Né? Normalmente distribuída, quer dizer, distribuição normal. Mas ela tem média 5 e variância 2. Como assim, média 5 e variância 2? Aliás, era para ter colocado variância 4. Tá? Eu queria desvio padrão 2. Só para... Né? A média é 5 e a variância é 4. Olha a anotação dela. X, distribuição normal, né? Normalmente distribuída, com média 5, variância 4. Olha essa tabela. É Z, normal com média 0 e variância 1. Então, eu não estou em Z. A minha média não é 0, minha variância não é 1. Então, o que é que eu preciso fazer aqui? O que eu preciso fazer é um processo de padronização. Um processo de padronização que a gente já viu como é que faz. A gente já viu que a variável Z ela é obtida a partir de x por essa formulazinha, a fórmula da padronização. X menos μ sobre sigma. X menos μ sobre sigma, na verdade, é a minha variável menos a média, que é 5, dividido pelo desvio padrão, que no caso é 2. Então, a gente precisa, para poder usar a tabela, a gente precisa passar pelo processo de padronização. Como vai ser, então, esse processo de padronização? Vamos lá pegar de volta esse aqui. Bom, vamos lá. Eu padronizo quando eu subtraio da média e divido pelo desvio padrão. Então, para eu manter essa desigualdade, eu tenho que fazer isso para todos. Em outras palavras, eu tenho que fazer 6 menos a média dividido pelo desvio padrão. Agora eu tenho x
x menos a média sobre o desvio padrão. Está faltando aqui um. Agora o outro. 6,5 menos a média sobre o desvio padrão. Eita, que ficou grandão, hein? Isso daqui. É isso que eu queria mostrar. Isso aqui é um... Sim. Olha só. Quando eu falo, calcula essa probabilidade aqui. E eu falo o seguinte, x tem distribuição normal com média 5 e variância 4. Não é normal padrão. Calcule P de x está entre 6 e 6,5. Olha o que eu estou fazendo. X, né? 6, x, 6,5, 6,5. Para todos esses elementos aqui, eu estou subtraindo mi dividido por sigma, fazendo o mesmo procedimento. Esse é o processo de padronização. O que é que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é o seguinte. 6 menos mi. Quem é mi? Mi é a média. Qual é a média? A média é 5. Então, aqui eu vou ficar com 6 menos 5. Sobre sigma. Quem é sigma? Desvio padrão. Quem é desvio padrão? Raiz quadrada da variância. Quem é a variância? 4. Qual é o desvio padrão? 2. Olha que maravilha. X menos mi sobre sigma. X menos mi sobre sigma. X menos mi sobre sigma. É Z, com normal padrão. Então, eu já estou fazendo o processo, então eu já posso dizer que aqui eu virei um Z. E tem distribuição normal padrão, para minha alegria. Mas continuando, eu ainda tenho, quem é mi? 5. Quem é o desvio padrão? 2. Agora eu preciso fazer essa conta aqui, ó. Conta. O que é que vai acontecer? Isso vai ser igual 6 menos 5, 1. 1 sobre 2, 0,5. 6,5 menos 5, não sei. 1,5. 1,5 sobre 2, calculadora. Ah, 0,75, professor. 0,75. Nossa senhora, eu fiz de conta para isso. Enfim. Resumindo, aquela probabilidade que eu verifiquei que não era uma coisa bem nada viável de usar a tabela, porque realmente não era para usar a tabela, né? Foi preciso fazer uma padronização. E o processo de padronização foi subtrair a média e dividir pelo desvio padrão todo mundo, até que eu fiquei com esse formato aqui. Esse formato aqui, eu estou em Z, que é a minha normal padrão, que é a normal da tabela. E com esse elemento em Z, eu posso usar diretamente a tabela. Então, calcular probabilidade de x estando entre 6 e 6,5 é o mesmo que calcular a probabilidade de z estar entre meio e 0,75. Ah, mas agora eu vou limpar essa frame aqui. Eu sei fazer. Porque agora, na normal padrão, em z, aqui é 0. Em algum lugar no espaço aqui é 0,5. Em algum lugar mais adiante é 0,75. E o que eu estou interessado em calcular é justamente
essa área envolvida aqui no meio. Ou seja, a partir do momento que eu chego aqui, eu volto para aqueles cálculos de probabilidade que a gente estava fazendo no começo. Então, a grande novidade aqui é fazer esse processo de transformação, que é o processo de padronização. Então, calcular a probabilidade de Z está entre 0,5 e 0,75, a gente já viu que, sabendo que a gente só calcula esses valores tabelados, basta eu pegar o maior, que é a área toda, e subtrair do menor para me sobrar essa. Então, resumindo a história, esse daqui vai ser igual ao valor tabelado de 0,75 menos o valor tabelado de 0,5. E agora eu vou para a tabela. 0,75, 0,7, primeira decimal, 5, segunda decimal. Então, eu vou cruzar. E aqui está o valor cruzado de 0,7 com 0,05. 0,27337. Menos tabelado de 0,5. Não é o 0,5, tá? O 0,5 é a área toda. Eu quero esse valorzinho 0,5. Então, eu quero o tabelado dele, para ser essa areazinha. O tabelado de 0,5 tá aqui, 0,5. Não tem segunda casa decimal, então é 0. Então, vai ser esse aqui. 0,1946. Conta fácil, mas eu não sei fazer. 2737. Com 2 aqui. Menos 19,146. 0,01 Probabilidade muito pequena, mas sempre que eu fizer essas subtrações, eu vou ter probabilidades pequenas. Tá? É o que o próprio desenho manifesta isso. Tá bom? Então é isso. Eu queria introduzir, porque na verdade essa parte ela não é matéria da aula 15. Ela é matéria da aula 16. Mas a aula 16, na verdade, ela trabalha em várias aplicações. São probleminhas que estão envolvidas. Então, para a gente conhecer os probleminhas, é interessante que a gente primeiro conheça probleminhas, exercícios, né? Sem os probleminhas. Exercitar antes de aplicar. Tá certo? Então, é preciso, sempre que eu tiver com uma variável que não seja normal padrão, 0,1, eu preciso fazer a padronização. Ou seja, essa transformação aqui no cálculo das probabilidades. Tá bom? Ok? Dúvidas? Então é isso. Essa aula 15, né, ela tem exercícios com soluções dos exercícios que vem depois. Tá? Ela é bem mecânica, né? É uma aula para você usar, ficar calculando essas probabilidades da normal. Na verdade, é um capítulo de treino. Né? O capítulo 16, a aula 16 que a gente vai fazer na quarta-feira, aí ela vem com as aplicações. Aí tem probleminhas interessantes da gente fazer. E aí a gente fazendo esses probleminhas da aula 16, a gente já fecha a distribuição normal, vocês já podem fazer os exercícios da lista específica da distribuição normal, o material, a lista de variável contínua, que também tem exercício de distribuição normal, refazer esses exemplos, enfim. Vocês têm todos um material aí disponível para que vocês possam trabalhar sobre a distribuição normal e a distribuição normal padrão. Tá certo? Então,